Eu vou começar esse vídeo pelo preço, R$ 119.990. Opa! Depois que a Jeep anunciou esse preço, ela se reuniu com os executivos e concessionários e anunciou um outro preço, R$ 114.990, ainda mais agressivo, válido para as primeiras 1.000 unidades. Assim, as 2.000 unidades restantes mantêm o preço de R$ 119.990. E talvez este seja um número até mais importante do que eu vou mostrar aqui sobre o carro. Isso porque a Jeep decidiu entrar de vez numa briga que ficou muito mais complicada nos últimos anos. Temos WRV, Kardian, Terra, sem falar nos chineses. E agora, no meio de tudo isso, tem um Jeep. E ele não é um Jeep que foi feito para ser barato. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, aqui no Motor1.com. E a primeira surpresa está aqui. Ele, como eu disse, não tem cara de ser um carro barato. É um Jeep. Ele é compacto, tem as 7 fendas aqui na frente. Ele é pequeno, são 4,8 metros de comprimento, mas visualmente funciona muito bem como Jeep. Caixas de roda bem marcadas. Na parte traseira tem as lanternas em X. E se você perceber aqui na coluna C, nessa parte traseira, ele tem a mesma assinatura de estilo do Compass, o seu irmão maior. Isso para dar um aspecto de SUV. Falando um pouco da sua proposta off-road, são 22 centímetros de altura livre do solo e a Jeep destacou bastante os ângulos de entrada e saída, 22 na entrada e 33,9 na saída. Não significa que alguém vai comprar o Avenger para fazer uma trilha no fim de semana, mas vai comprar pela proposta Jeep, pelo estilo, pelo visual. É um carro mais urbano, compacto e que entrega o DNA e a assinatura da Jeep. Por enquanto não tem versão 4x4, suspensão traseira também, eixo de torção, não tem uma multilink aqui, mas conversando com a engenharia, o time técnico, eles disseram que tudo é possível e depende só do interesse do consumidor. Agora eu vou mostrar o espaço. Começando aqui pelo porta-malas, 364 litros na divulgação feita pelo time da Jeep. É um porta-malas razoável para a proposta do carro e para um uso aí pensado familiar. Agora vamos ver por dentro o que você encontra no banco de trás e depois os itens no banco da frente. Sendo bem direto, o espaço aqui ele é mais limitado mesmo. Um carro compacto, até o entre-eixos mais limitado em relação ao Renegade, e fica claro a sua proposta de ser o Jeep de entrada. Então aqui você tem um espaço que acomoda ok, razoavelmente, 2 pessoas. Dá para levar mais uma aqui no meio, mas você sabe, né? Tem aqui esse túnel aqui mais elevado, tem 2 tomadinhas USB, um porta-objeto aqui, banco rebatível na proporção 60-40, e é isso. Mas o que você também nota, a Jeep economizou aqui no revestimento das portas, plástico, tudo para chegar nesse preço inicial de 119. Aqui, como a gente tem, né, um teto mais caído, ele tem um ressalto para te dar mais espaço para a cabeça, mas mesmo assim pessoas mais altas vão sentir aqui. E aqui a iluminação ela até bem bacaninha, né? Um toque, acende, iluminação em LED. Então, sendo direto, espaço limitado, algo já esperado, algo muito parecido com o que você tem no Peugeot 2008. E aqui dentro fica evidente que a Jeep fez questão de deixar a sua marca, o seu DNA. Mesmo sendo uma versão de entrada, 119.990, traz um pacote bem completo. Central multimídia de 10 polegadas, o painel digital. Esse painel é bem legal, ele não é aquele painel que parece reaproveitado de outro carro, ele foi feito, né, aqui para o Avenger. Botões, uma parte aqui sensível ao toque, um ponto mais macio, revestimento em couro, o mesmo do banco, ou material sintético. Tem também esse porta-objeto aqui. Tem ainda um mini porta-luva aqui embaixo, mas ele é profundo. Agora tem essa parte, né, superior, é a central,
sempre em plástico rígido. O que eu destaco aqui? Botões para você controlar o ar-condicionado e ar-condicionado digital desde a primeira versão. Agora um ponto aqui que eu já notei dirigindo, a gente está num ambiente muito nublado agora, com muita névoa, dá para enxergar a iluminação dos botões, mas numa situação de claridade comum, não é muito sol, você não consegue saber se está ligado ou não. Então, em alguns momentos eu tinha que colocar a mão aqui para ver se essa iluminação ela realmente estava funcionando ou não. No restante, um console limpo, carregamento por indução, tomada USB do tipo A, outra do tipo C, freio de estacionamento eletrônico, modos de condução aqui, Select Terrain e um pequeno porta-objetos aqui. Então você tem uma cabine moderna. Quem entrar nesse carro vai achar esse tom mais sofisticado. E aqui a gente já começa a ver problemas para os concorrentes. Um carro que entrega um DNA Jeep, que entrega esse estilo, essa sensação de modernidade. Tudo bem que tem vários pontos aqui que utilizam materiais rígidos, mas comparando com os concorrentes nessa faixa de preço, R$120 mil, é um carro que entrega muito, né? Entrega personalidade, entrega a força da marca, até essa questão mais aspiracional de ser Jeep, né? De ser uma marca com um toque mais premium do que uma marca tradicional. Então você vai encontrar aqui um carro muito bem acabado para essa proposta de ser um carro de entrada. Se é mais espaçoso que um Jeep Renegade? Não, muito longe de ser mais espaçoso, até a sua proposta é muito mais urbana do que a do Renegade. Então aqui a Jeep vem com um produto muito bem, como eu disse, equipado para competir aí com essa nova safra de SUVs compactos. Aqui ela vai ter uma vantagem bem clara e também contra os chineses que estão vindo aí. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre esse conjunto mecânico, que ele tem uma pequena novidade. Voltando aqui para frente do carro, agora eu vou falar um pouco sobre essa motorização. Ela não é a mais sofisticada quando a gente fala em tecnologia de eletrificação, mas é um ponto que começa a democratizar esse tipo de tecnologia nos carros de entrada. Aqui no cofre do motor você já vê que ele é um carro tradicional, mas ele tem um sistema chamado MHEV, ou híbrido leve, no qual dispõe de uma bateria de 12 volts. Não é a bateria, não é essa bateria tradicional aqui que você já conhece do carro, é uma outra bateria que fica instalada embaixo do banco do motorista e ela entrega um pouco de energia ou uma energia adicional para um pequeno motor elétrico aqui, que basicamente é um motor de arranque que faz essa função também de dar uma pequena ajuda, um pequeno empurrão no deslocamento inicial. A Jeep também diz que ele dá uma ajuda ao motor a combustão em alguns momentos e o resultado divulgado pela Jeep é uma economia de cerca de 6 a 7% em relação a um motor sem esse sistema híbrido leve, o MHEV. Na minha opinião, esse sistema ele entrega um benefício, pode até ser pequeno, mas indiretamente você tem algumas vantagens em algumas cidades, em alguns estados. Então o ganho é muito mais indireto do que necessariamente em relação à energia ou melhor, a eficiência de consumo de um carro híbrido leve. Em São Paulo, por exemplo, você fica isento de rodízio. Em outros estados, você tem uma diferenciação em relação a IPVA, alguns não pagam, alguns têm um escalonamento primeiro ano, segundo, terceiro ano. Então você tem ganhos indiretos, né, que vão além desse número de 6%. Claro, fase inicial, mas é o primeiro Jeep eletrificado produzido no Brasil. Aliás, esse carro será produzido no Rio de Janeiro, na planta junto ali com modelos da Citroën e da Peugeot. Então, carro nacional eletrificado que vem para democratizar tecnologias.
A Jeep falou muito em democratizar, mas aqui a gente tem um carro de R$ 145.990, R$ 146 mil. É barato? Bem, é um dos mais acessíveis. Concordo, eu sei que você está balançando a cabeça aí, falando não é barato, não é realmente, mas dentro da realidade do mercado, esse é um preço que traz alguns diferenciais em relação ao modelo de entrada, em relação aos concorrentes. A Jeep destacou bastante a tecnologia utilizada aqui pelos faróis nessa configuração. Um farol LED Matrix, que basicamente ele consegue visualizar o que está à frente, deixar o farol alto ligado, fazer um recorte. É um recurso de segurança muito interessante, muito útil em momentos de... quando você está naquelas estradas vicinais, bem escuras. Então praticamente você deixa de ficar acionando a alavanca para ativar ou desativar o farol alto. Aqui nessa versão também, somente nessa versão, as 7 fendas possuem aqui uma iluminação em LED que dá esse aspecto mais moderno para o Avenger. E agora você quer saber como anda. Então aqui a gente está na versão mais equipada, mas a versão mais básica de 120 mil, ela tem basicamente os mesmos equipamentos. O que eu gostei muito desse carro, a solidez, ele te dá uma sensação de um projeto moderno, robusto. Ele não dá aquela sensação do Renegade de ser um carro parrudo no sentido de peso, de rigidez, mas é um carro que demonstra ser muito bem acertado para o nosso piso aqui. Rodei pouco, estou rodando agora na estrada aqui, mas falando abertamente, são 116 cavalos de potência, um pouco mais de 20 kgfm de torque, câmbio automático de 7 marchas. Então, para um uso urbano, cotidiano, é um carro que ele entrega tudo que você precisa, tudo que você espera. Tem uma central multimídia aqui de 10 polegadas, ela não é grande assim, digamos, um quadrado, ela é meio achatada. Lembra um pouco o que tem nos modelos da Citroën aqui. Gostei muito da leitura do painel e, como eu falei, né, com o carro parado, eu não consigo ver se os botões eles estão acesos. Então aqui o ar-condicionado ligado, a circulação interna, eu não consigo saber se está ligado, eu tenho que colocar a mão. Nisso acho que é um dos únicos pontos aqui que a Jeep poderia ter melhorado. Mas no geral, ok. O que eu senti também, o banco ele é um pouco estreito no sentido do assento, então pessoas maiores vão sentir, né, que a perna aqui vai ficar pegando um pouco. Mas a gente está falando de um carro compacto, então algumas concessões precisam ser interpretadas para este segmento. Boa dirigibilidade, eu gostei muito aqui dessa posição ao dirigir, uma boa visibilidade geral, um bom posto de comando. Vocês vão sentir aqui, né, quando estiver ao volante, você tem uma sensação de um carro bem construído. Lembra muito os outros Jeeps, mas aqui ele tem um refinamento maior, reflexo da modernidade. É um carro mais moderno, né, e mais voltado, como eu disse, para a cidade. Tem os modos de condução, que você pode optar aqui, né, deixar no modo Sport. Ele não vai ter nenhum tipo de alteração em suspensão, que inclusive é eixo de torção na traseira, mas isso não tira nenhum mérito ou nenhum crédito desse carro aqui. Ele vai interferir apenas no peso da direção, deixando um pouco mais pesado, mais leve, e também na resposta do acelerador. Mas no geral é um carro que vai agradar muito. Se o espaço interno for o suficiente para você, você tem um carro bonito, né, bem chamativo, cores aqui muito bem acertadas. Não vai ter aquele amarelo do lançamento, né, que a gente conheceu alguns anos atrás, mas tem cores que o mercado recebe bem, gosta. Eu gostei do carro. Mas tem a questão aqui do plástico mais rígido, mas isso é um pouco comum nesse segmento de entrada. Ok, falando no segmento ali na parte de 146 mil, que é o topo, teto solar, enfim, tem alguns opcionais.
mas ele está dentro do esperado. Falando um pouco da tecnologia embarcada aqui no Avenger, falei para vocês do farol LED Matrix, do ADAS nível 2, então tem piloto automático adaptativo, sistema de centralização de faixa, frenagem automática de emergência, então isso já era esperado. E agora a Jeep conseguiu colocar o ChatGPT integrado. Agora entrando aqui um pouco na cidade, no trânsito urbano, é um carro que você vai encontrar uma certa agilidade. Esse motor já é um conhecido, né, da família Fiat. E aqui eu achei um casamento honesto, né? Ele é um pouco ruidoso na estrada, né? O barulho acaba invadindo mais aqui, demora até um pouco mais para encher, mas é a proposta de um carro de 120 mil. Então, nesse momento, só essa motorização. Eu acho, né, que isso não é um fator que vai fazer as pessoas se afastarem. É o que faz justamente o carro ser acessível e faz esse distanciamento necessário do Renegade. Você quer um carro mais potente, com mais espaço, dentro da gama Jeep, você encontra no Renegade. E tem aqui um carro mais acessível. Então, opção, não eliminação por conta de motores. Será que vamos ter um Avenger elétrico? Na Europa já tem, e é o que justifica ou justificou ter um Avenger dentro da gama Jeep 4x4, que é essa plataforma que ela pode ter uma suspensão mais robusta e até rapidamente, com o Multilink, por exemplo. E o 4x4 a gente ouviu aqui que é possível, mas não ficou muito claro se é uma solução a combustão ou aquela solução elétrica. A gente vai ter que aguardar um tempinho aí para entender. Colocando aqui rapidamente o cenário para vocês, eles colocaram como concorrentes o Terra, WRV, o Kite. Então, esses modelos são o foco aqui do novo Avenger. Em relação ao Renegade, você tem um carro menos potente, ele é até mais refinado que o Renegade, você vai sentir isso dirigindo, mas é uma proposta muito mais urbana do que o Renegade. Tem menos espaço, tem uma proposta menos agressiva, né, quando a gente fala de ambientes off-road, mas eles mostraram aqui que dá para encarar um off-road leve. Não testei, não sei, mas o que você consegue fazer com outro carro, você vai conseguir fazer com esse. Não tem nenhuma versão 4x4, então é um carro, digamos assim, urbano, né? Bom ângulo de entrada, bom ângulo de saída, uma altura, né, uma distância do solo também boa, e é isso, sendo bem direto, sem muitas firulas aqui. Testei rapidamente o sistema aqui, o piloto adaptativo, agora ele está corrigindo a faixa. Vou até ativar aqui para deixar pilotar sozinho para mim, porque, né, estamos no trânsito, então beleza. E é isso. Então você tem um carro com um alto nível de tecnologia e, como eu falei, o mais importante aqui é o preço e essa proposta agressiva que a Jeep conseguiu colocar aqui no Avenger. E assim a Jeep entra nesse segmento muito mais disputado agora. Então, a gente tem um carro aqui que talvez o tamanho não é nem o principal atributo, mas sim o preço, a tecnologia e a marca. A Jeep chega com um carro que foi muito bem construído, muito bem equipado, e embora não tenha um nível mais elevado de eletrificação, ele já entra nesse segmento eletrificado, sendo aí um dos primeiros no mercado brasileiro com essa proposta de eletrificação ao lado do Pulse, entregando, como eu disse, um acabamento digno de Jeep, proposta muito bem definida, um visual bacana, mas, como eu falei aqui, o número mais importante não é nem o comprimento, nem o entre-eixos, é o preço, a partir de R$ 119.990. Terra, Pulse, que é dentro da casa, Stellantis, WRV, Yaris Cross,
e companhia acabam de ter um grande problema pela frente aí, sem contar os chineses. Mas aqui, como eu disse, o que pesa muito é a força da marca. E você, o que achou do Avenger? Achou que a Jeep acertou no preço, na composição dos pacotes? A minha impressão aqui é que esse carro vai vender muito, mesmo com outras opções chinesas e preços semelhantes. O peso da marca vai fazer a diferença. Deixe seu comentário aqui, a sua opinião é sempre muito importante. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos. E a gente se vê num próximo lançamento, talvez mais ensolarado do que esse dia aqui. Fico por aqui, até a próxima.